3:5. Leitura para a qual convido os irmãos e irmãs a colocarem-se de pé. Abrirmos os olhos, mas também o coração. Diz assim, 2 Coríntios 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Convido a igreja a fazer uma segunda leitura, saboreando as palavras desse texto tão verdadeiro. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E quem crê, diz amém. Amém. Podeis assentar. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Damos-te graças a Deus pela oportunidade, privilégio de estarmos aqui, nessa hora, nessa noite, para estarmos compartilhando com os nossos irmãos a Tua bendita palavra. São palavras de vida eterna na nossa vida. Palavra que faz diferença em nosso viver. Palavra que faz diferença na nossa caminhada. E que quer encontrar lugar no nosso coração, no nosso ser. E cada um de nós possamos estar abrindo os nossos corações, oferecendo o nosso coração como um solo fértil para receber uma palavra que vem de Ti, da Tua boca, Senhor, que deve cair como uma semente e que será regada com o Teu Santo Espírito e que haverá de germinar e que haverá de crescer e que haverá de produzir frutos que saltem para a vida eterna. Pai bendito, nós precisamos ouvir a Tua voz. Em meio a tantas vozes hoje em dia, abre os nossos ouvidos. E jamais soframos no comichão nos ouvidos. Mas que sejamos com os nossos ouvidos abertos, atentos ao que o Senhor nos diz, e nos prostremos e nos coloquemos humildemente, Senhor, diante da Tua grandeza, porque o Senhor quer falar conosco. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. O tema, meus irmãos e irmãs, que eu trago para compartilhar com vocês nesta noite, é o tema da suficiência. Suficiência. Aqui nós deparamos com essa palavra-chave, suficiência, mas suficiência que vem de Deus. Suficiência que vem de Deus. E dentro do tema da suficiência que vem de Deus, o título que nós trazemos é o Nada por nós, Deus em nós. Nada por nós, Deus em nós. Amém? Amém. Nada por nós, Deus em nós. Paulo, o apóstolo, escrevendo àqueles irmãos de Corinto, trata dessa relação de nós para com Deus e de Deus para conosco, bem como da nossa pretensa suficiência diante da vida na caminhada da fé. E assim, ele afirmou o que ele afirmou. Paulo, praticamente aqui nesse texto da carta, ele acaba desenhando essa relação a partir dos comportamentos das pessoas humanas, a partir dos comportamentos daqueles irmãos. Ele parte dos sentimentos daquelas pessoas também. Sem dúvida alguma, Paulo considera não somente os comportamentos, como os sentimentos daqueles irmãos. Considera as suas emoções, considera as suas fragilidades, considera as suas possibilidades, considera as suas sensações,
considera as suas intuições enquanto ser humano, enquanto pessoa humana, mas, sobretudo, ele está tecendo uma série de aconselhamentos e considerações se dirigindo a cristãos e cristãs, a irmãos e irmãs na fé. Não muito diferente do que ele vem, e a palavra continua viva, vem para nós, nessa noite também, quer falar com a gente, nesse sentido, dentro do tema da suficiência que vem de Deus, que nada é por nós, é Deus em nós, é assim que acontece com aqueles que temem ao Senhor. E Paulo, ele passa a colocar sobre, então, a suficiência, e por detrás dessa palavra, algumas outras que têm uma sonoridade muito parecida, que nos possibilita acosturarmos com essa palavra, e nelas nós fazemos uma espécie de uma reflexão, uma meditação, no sentido de ampliar onde Paulo queria chegar. Aí nós chamamos a baila, a palavra também é autossuficiência. Paulo, quando fala da suficiência, ele também quer mexer com aqueles que querem se achar autossuficientes. Trabalha também com a autossuficiência, bem como não deixa de esbarrar, passar no tema da insuficiência, e por fim, a suficiência somente em Deus, porque a suficiência somente em Deus é que traz a eficiência. Vejam só, que emaranhado de palavras, né? Com sons parecidos, mas com verdades grandes, e muitas vezes verdades que se contrapõem para a gente entender, na verdade, o que tem que ser essa suficiência em Deus, conforme o apóstolo Paulo aqui coloca. Colocaram no passado, e Deus, usando a sua palavra que foi dita para a igreja hoje, coloca para nós hoje. Deus está querendo mexer com a gente nesse sentido. Daí nós perguntaríamos aos irmãos e às irmãs: em que caso você se encaixaria, então, nesse emaranhado de palavras parecidas? Você se encaixaria naqueles, no grupo daqueles que vivem sob a marca da autossuficiência? Ou você também já se percebeu, enquanto ser, que você é em si mesmo insuficiente? Autossuficiência ou insuficiência? Ou já a suficiência somente em Deus, para que haja eficiência em relação a Ele? Em que caso você se encaixa? Essa pergunta só você pode responder. Ninguém pode responder por você. Nem o pastor, nem o presbítero, ninguém. É algo que vem para nós estarmos nos examinando a nós mesmos. Vamos falar um pouquinho da tal autossuficiência. Nós vivemos um tempo em que a maioria das pessoas se postam como sendo autossuficientes, ou seja, o homem do contemporâneo, o homem do mundo atual, ele se acha suficiente em si mesmo. Não sei se você já percebeu isso, mas via de regra, a maioria das pessoas se acham suficientes em si mesmas. A maioria das pessoas, elas se acham como que elas se bastassem em si mesmo. Eu me basto em mim mesmo. Eles não falam, as pessoas não falam isso, mas as suas atitudes, nas suas condutas, nos seus comportamentos, nas suas ações e reações, elas agem como se estivessem dizendo isso: eu me basto em mim mesmo, né? É uma marca do nosso tempo, uma marca da nossa época, onde nós encontramos um homem que, por não poucas vezes, ele se coloca como alguém que está muito seguro de si, e nós já vamos explicar como. Muito seguro de si, certo das coisas, convicto muitas vezes daquilo que ele crê, daquilo que ele conhece ou pensa conhecer, acha-se não poucas vezes o tal dono da razão, dono da verdade, e se enche de soberba e se enche de orgulho, talvez apoiado muitas vezes apenas na capacidade da máquina ou da tecnologia, os aparelhos, enfim, que são oferecidos para atender às suas necessidades primárias na produção
do seu trabalho, na produção do seu dito conhecimento, na sua vida, nessa relação com a máquina, nessa sua relação com a tecnologia, com a sua relação com os aparelhos eletrônicos, por exemplo. Isso também, meus irmãos, podem já estendendo a interpretação, o entendimento, já aplicando também no âmbito da igreja. No âmbito da igreja também não escapa essas considerações que nós estamos fazendo. Então o homem ele passa a se firmar na capacidade da máquina, da tecnologia, naquilo que ela pode oferecer, que a tecnologia possa oferecer. E com isso ele vai descendo, vai se ensoberbecendo, vai se orgulhando, vai se achando dono de si, capaz de tudo. Ele acha-se, muitas vezes, quase que capaz de resolver todas as coisas. Ou até acha que é capaz mesmo de resolver todas as coisas que acontecem. Tudo aquilo que aparece para que seja resolvido. Mesmo não sabendo de quase nada, ou mesmo não sabendo de nada da fé, da vida, da vivência, das suas relações com o próximo e assim por diante. Mas esse mesmo homem que se acha tão capaz em si mesmo, tão suficiente em si mesmo, ou tão autossuficiente, basta uma primeira pane no aparelho, uma primeira bugada, e ele já entra em pânico. Não sabe o que fazer. Hoje de manhã nós ouvimos que aqui foi dado um estudo nesses dias, que aqui nós não recebemos, que tinha como título "O que fazer quando não se sabe o que fazer?". É bem essa situação que muitas vezes o homem autossuficiente acaba vivenciando. Não sabe o que fazer diante do que tem para fazer. Chega no seu limite, porque ele tem o seu limite. Mas ainda assim, ele continua achando que sabe. E isso tem sido tão forte, até mesmo nas novas gerações, que elas já quase que nascem dizendo, crescem dizendo, eu já sei. Não sei se você conversou com uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, um jovem, você não termina a frase e ele já diz, eu já sei. Isso é muito comum hoje em dia, nós ouvirmos, presenciarmos essas situações. Essas situações. E nessa sua relação com Deus e com a própria tecnologia, se achando autossuficiente, eu gostaria até de citar uma situação pitoresca, né? Por exemplo, a arte de nadar, ou saber nadar, será que um tutorial assistido, visto várias vezes, capacitaria a esse ser a se atirar nas águas do lago, nas águas de uma piscina, ou em alto mar? Por ter assistido tantos vídeos, tantos tutoriais de como se nada, será que eles iriam nadando ou nunca mais saberiam nadar? Essa situação, meus irmãos e irmãs, nos faz lembrar da célebre máxima filosófica de Sócrates, que afirmava, só sei e nada sei. E esse só sei que nada sei, e entre Sócrates e cristianismo há uma amizade muito forte, né, no passado, diferentemente de Platão. Só sei que nada sei, às vezes faz falta para a gente. Concorda comigo? É uma citação filosófica, mas partindo do pressuposto que filosofia, ser amigo da sabedoria e amigo do saber, faz-nos bem. Nós trazemos para nós essa frase também, machuca a Bíblia, até porque Jesus sempre ensinou humildade. Ele lavou os pés aos seus discípulos para ensinar-lhes a humildade. E isso tem a ver com humildade. A frase, né, ou essa máxima, o só sei que nada sei, é só gente humilde que faz essa afirmação. E isso que, na verdade, promove a possibilidade de que possa saber. Porque até então, entende,
Muitas vezes para nós faz falta isso, porque nós vivemos sob o clima do empoderamento. E esse clima, essa febre do empoderamento, muitas vezes acaba contagiando até mesmo nós cristãos, achando que nós também devemos entrar nessa onda do empoderamento, achando-nos em nós mesmos pessoas poderosas. Pessoas poderosas. Nós podemos em si mesmos no reino de Deus, pela palavra, porque a suficiência que é falada aqui, que é escrita aqui, que foi lida aqui, é a que vem de Deus. E essa ideia do nós podemos em nós mesmos não vem de Deus, e tem sido algo que tem sido adotado por muita gente. Então essa questão da autossuficiência. Daí nós vamos também pensar um pouquinho na questão da insuficiência. Ou seja, por mais que o ser humano se ache suficiente em si mesmo, ele não é, ele é insuficiente. Quer um exemplo? A pandemia. O que aconteceu na pandemia? O homem teve que se ajoelhar com todo o seu conhecimento científico e tudo mais. Teve que se ajoelhar, porque ele não tinha saída para a situação. Então ele sentiu que a sua suficiência ia ser dotada. Se é que ele foi humilde, porque tem gente, tem pessoas que não adianta, se acham autossuficientes, suficientes em si mesmas, se bastam em si mesmas, aí não tem jeito. Mas então, nessa linha da insuficiência, um exemplo muito claro foi uns dias da pandemia, nos quais nós somos os sobreviventes dela. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguns aqui podem até ter sido acometidos da Covid, mas Deus, que a nossa suficiência, nos preservou. Amém? Glória a Deus por isso. E aí, nós vemos um outro exemplo, que é um exemplo clássico bíblico, né, do Antigo Testamento, dos textos veterotestamentários, é o exemplo da Torre de Babel. Quem eram aqueles homens? O que eles pretendiam? O que eles queriam? Atingir o topo do céu, se achando suficientes. O que foi que aconteceu? Deu ruim. Não deu certo. Se achavam suficientes, mas foram insuficientes. Aliás, o homem contemporâneo e o homem do futuro, não quero ser profeta do caos, mas tudo indica que vem sendo e continuará sendo uma pessoa insuficiente para construir a própria paz. Não somente no tempo presente, que está precisando de tanta paz, né? De tanta paz. O mundo está em guerras, várias guerras, e que tentam construir a paz, mas está difícil. Está difícil, porque o homem ainda ele é tendente a então febre, que nós chamamos do empoderamento. E isso é muito notório, né, nos líderes das grandes potências mundiais. Isso aí é muito peculiar a eles, né? E o homem insuficiente em si mesmo, o ser humano insuficiente em si mesmo. Quando falo do homem, do ser humano, da mulher, do jovem, enfim, nós estamos falando de nós também, né? De nós mesmos. Por que ele é assim? Porque Deus fez assim. Porque o Criador fez assim. Para que ele seja dependente dele e interdependente um do outro. E aí dá naquilo que a gente pode evidenciar como comunidade, como igreja, que dependemos a um só tempo de Deus e do irmão. Nós dependemos uns dos outros. Isso é bonito aos olhos de Deus. Essa dependência é muito bonita aos olhos de Deus, né? Porque não é bonita a autossuficiência, aí não é legal, né? Então o Criador nos fez assim, dependentes e interdependentes. E é bom que nós estejamos construindo uma verdade que é a seguinte: em si mesmo nós não somos ninguém.
em nós mesmos, nós não somos ninguém. Deus não criou ninguém para viver só, solitário, suficiente de si mesmo. Em nós mesmos nós não somos ninguém. Nós dependemos dos outros e dependemos de Deus. Em nós mesmos não somos nada. Nada. Amém? Precisamos ser humildes para reconhecermos isso. Há uma síndrome, por alguns chamada de síndrome do isolamento, ou síndrome do ilhamento, ou síndrome de Robinson Crusoe, que é aquela vontade que nós temos, que as pessoas têm, que até nós temos de isolarmos. Nós nos isolarmos. Nos colocarmos numa espécie de uma bolha existencial, onde nós nos isolamos da vida. Nós queremos nos isolar dos seus desafios, nós queremos nos isolar das suas circunstâncias, nós queremos nos isolar das pessoas e assim por diante. Isso é muito comum, e foi muito comum nos dias do monasticismo no passado, onde a vida monástica, onde as pessoas saíram para se tornarem monjas, isoladas da sociedade. Igreja não é um grupo de monges. Igreja, ela é para estar no mundo, sendo sal e sendo luz, sal da terra e luz do mundo. Inserida no contexto, nós estudamos sobre isso hoje de manhã. Queríamos que todos estivessem. Venham participar com a gente. Essa questão de sentir o contexto, contextualização, sentir a realidade, sentir o chão onde está, onde pisa, o que é necessário, quais são os desafios, o que nós precisamos fazer, o que Deus está, de certa forma, nos impelindo a fazer, né, e que precisa ser feito. Então, isso é muito necessário. Né? Então, essa ideia de isolar-se, de ilhar-se, não é algo que possa resolver a situação. Existe uma situação que é chamada solitude, que é diferente de solidão. Solidão, alguém abandonado, está ali sozinho e tal. A solitude é uma espécie de solidão voluntária. Eu quero ficar sozinho. Eu quero ficar comigo mesmo. Eu quero me ver mais. Eu quero me ouvir mais. Eu quero sentir ao meu redor e assim por diante. Isso de maneira espontânea, voluntária. Existem até encontros de solitude que resolvem de maneira terapêutica muitas situações. Né? As pessoas se sentem melhor, se autoconhecem melhor, se conhecem melhor das pessoas que estão ao seu redor, se tornam mais sensíveis às situações, tornam-se mais empáticas e muitas vezes, e não poucas vezes, elas também se renovam com esse tipo de... Mas não é dessa solitude voluntária, espontânea, que alguém possa fazer. Não é. Aqui é simplesmente aquela vontade de se isolar das coisas. Autossuficiência, insuficiência, mas o que dizer então da suficiência? Como é que fica a suficiência? Como que ela acontece? Como que o homem, a mulher, o jovem pode ser suficiente? Que é algo que persegue o ser humano por toda a sua vida. Essa questão da necessidade de sentir-se suportado o suficiente para resolver ou se resolver. Como é que fica isso então? Só tem um jeito. Só tem um jeito. Somente um jeito. Somente uma forma, somente uma maneira. E essa forma, esse jeito, essa maneira está somente em Deus. Somente em Deus. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Pode procurar. Não tem outra maneira, pode procurar. Dentre todas que você quiser. Só tem um jeito de encontrar-se nessa suficiência. E essa forma, esse jeito, essa maneira de encontrar-se nessa suficiência é única, exclusiva e somente em Deus. Deus é a única suficiência.
Paulo fala disso, a suficiência que vem de Deus. O gênero humano sem Deus é insuficiente em si mesmo, por mais que ele seja capaz. O ser humano sem Deus é ineficiente. Pensa que é, mas não é. O gênero humano sem Deus, ele é incompleto. Incompleto. Nós estivemos também estudando, e vale a pena trazer no púlpito esse assunto, e estamos estudando, queremos que a igreja também esteja com a gente estudando, sobre as diferenças entre espiritualidade e religiosidade. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra coisa. E o ser humano, ele precisa da espiritualidade, nunca tanto quanto agora, cultivar a sua espiritualidade. E nessas considerações sobre a figura do ser humano, nós estivemos abordando da forma de ele ser um ser bio-psico-sócio espiritual. Tudo isso e mais um pouco é o ser humano. Então, se ele é tudo isso e também o espiritual, é que se é espiritual, ele não é um ser humano humanizado. Por isso que o mundo está desumanizado. Estão entendendo? As pessoas estão tão desumanas. E a espiritualidade leva a entender que ele deve ter a imagem de Deus, o caráter de Deus, ser alguém que seja ou reflita ou faísque a luz de Deus. Enquanto ele estiver sem Deus, ele vai ser ineficiente, ele vai ser incompleto, ele vai ser insatisfeito, por mais que ele se autoafirme como satisfeito. Lá no fundo, no recôndito da sua alma, ele não é. Ele ainda é um ser frustrado e infeliz. Por isso que Deus é a suficiência do ser humano. Porque Deus nos fez assim. Ou Deus nos fez bem assim. A vida, por mais bem sucedida que ela seja, ela não basta em si mesma. É preciso que haja Deus. E Deus com a sua graça. E não por acaso nós também encontramos a mesma carta, Paulo escrevendo assim: a minha graça te basta. Essa sim basta. Essa é suficiente. A minha graça te basta. Porque o poder, ele fala em poder. Nós não falamos que ele está buscando empoderamento, poder. E porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, não é achar-se forte, mas achar-se fraco. A minha graça te basta, porque explica, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então só resta mais uma afirmação. Se é assim, e é assim, renda-se, entregue-se. Diz Paulo também, mesmo despejo da carta de Paulo aos Coríntios, para quem gosta de ser muito forte, né, ele escreve o contrário, escreve exatamente o contraponto disso. Porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Isso nos ensina a gente nunca se achar tão fartão, uma espécie de super-homem, Mulher Maravilha, capaz de tudo, todas as coisas, em todas as áreas da vida. Nós, sendo fracos, Deus se manifesta com sua face. Amém? Igreja querida, igreja amada, igreja que eu tenho tranquilidade para afirmar isso, igreja que não se acha autossuficiente, que vocês são isso, igreja que sabe que é insuficiente em si mesma. Eu noto isso, percebo isso, farejo isso, sinto esse cheiro da insuficiência em si mesma, que a igreja tem essa humildade para reconhecer, e que a igreja que depende única, exclusivamente, totalmente de Deus para ser suficiente e para ser eficiente como filhos e filhas, servos e servas do Senhor. Essa palavra que vem de Deus para nós, para a nossa vida,
minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, e que quer ressoar com poder em nossos corações, que quer ressoar com força, ganhando o nosso ser, com consolo, com salvação, com graça em nossa vida, nos encorajando e nos ensinando. Para finalizar, as lições que ficam. Primeira lição: não somos autossuficientes nunca. Não somos autossuficientes nunca. Amém? Amém. Essa é a primeira lição. Vamos aprender isso. Uma segunda lição: somos insuficientes o tempo todo em nós mesmos. E uma terceira e ótima lição, que é: nós somos suficientes sempre em Deus. Em Deus sim. Amém? Amém. Vamos, irmãos e irmãs, aprender essas lições. E me veio à mente a hora que eu estava preparando-me para essa meditação, para esse compartilhamento, para essa ministração, me veio também aquele versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí sim, aí eu tudo posso, porque eu estou naquele que me fortalece. Então há essa relação. Em mim mesmo nada posso, mas em Deus e em Cristo tudo posso. Tudo eu posso. E em mim mesmo nada. Em Deus e Cristo tudo. É isso que a palavra quer nos dizer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que nós sejamos prudentes e dispostos, sejamos humildes e sábios, entendendo sempre que nada é por nós. As coisas acontecem assim. É Deus em nós. Amém? Amém e amém.